As ferramentas de criação de patterns foram também largamente melhoradas no SOLIDWORKS 2015. Vejamos, por exemplo, aqui este caso concreto. Reparem que tenho aqui uma peça que tem esta furação que temos aqui à nossa frente. O que é que acontece se eu alterar o comprimento da peça? Portanto, reparem que aquilo que irá acontecer é que as furações irão desaparecer. Portanto, iremos ter aqui, portanto, este erro na nossa operação de padrão. E esse erro deve-se naturalmente ao facto de o padrão estar a tentar criar mais furações, mais cópias do furo, portanto, para além do limite físico do material, portanto, provocando precisamente este mesmo erro. Portanto, nós agora conseguimos resolver estas situações de uma forma bastante mais elegante, introduzindo referências para os nossos padrões. Portanto, neste caso concreto, eu irei até indicar esta face final, portanto, do meu perfil. E vou também indicar aqui um espaçamento, portanto, correspondente ao espaçamento oposto àquele que temos também do outro lado, para que ele mantenha aqui do lado direito exatamente o mesmo espaçamento mínimo que tem também do lado esquerdo. Reparem que simplesmente ao fazer esta alteração aqui ao nosso padrão, eu agora posso prolongar a minha peça, quer para um lado, quer para o outro, e vou ter sempre a colocação das minhas furações, garantindo aquela distância mínima dos tais 25 que teríamos também sobre o lado esquerdo. Portanto, algo que teria que ser em versões anteriores resolvido com uma equação, aqui fazemos de uma forma muito mais elegante no SOLIDWORKS 2015. Okay? Outra situação, outra alternativa que também podemos optar aqui também no 2015 tem a ver com o facto de, em vez de estarmos a estipular um determinado espaçamento e depois, portanto, digamos, a peça vai se adaptar a esse espaçamento, aquilo que podemos fazer, portanto, é dizer, marcar exatamente qual é o número total de instâncias que pretendemos ter, e o software, portanto, neste caso, aquilo que vai fazer, portanto, é manter sempre o mesmo número de instâncias e vai simplesmente comprimir o espaçamento se a peça for mais curta ou aumentar o espaçamento entre elas, portanto, se a peça for mais comprida. Portanto, também seria possível resolver isto em versões anteriores, mas, naturalmente, introduzindo, portanto, aqui equações. Neste momento temos, digamos, uma maneira muito mais interessante de resolver este tipo de casos. Outra situação concreta que poderia também criar alguma perca de produtividade em versões anteriores tem a ver com o seguinte. Por exemplo, os furos, ou aliás os padrões, ou diziam respeito a operações ou diziam respeito a bodies, ok? Por exemplo, quando eu faço aqui este dente, neste caso eu tenho aqui o Merge Result ligado, portanto estou a trabalhar sobre um único body, mas se eu desligasse em versões anteriores este body de Merge Result, aquilo que iria acontecer era que nós teríamos este erro. Porquê? Porque este padrão foi feito inicialmente como um padrão de operações e não como um padrão de bodies, ok? Portanto, eu teria que, em versões anteriores, apagar este padrão e refazer um novo padrão de bodies para substituir o anterior. Isso agora já não é necessário, portanto, agora conseguimos simplesmente editar o padrão correspondente, portanto, que era efetivamente um padrão de operações, e dizer que passa a ser um padrão de bodies, indicando agora, portanto, aqui o body correspondente, tal como seria de esperar, portanto, mantendo exatamente todos os mesmos outros parâmetros, o espaçamento, as referências, portanto, tudo mais, para, de uma forma mais prática e rápida, portanto, resolvemos esta mesma situação. Okay? Outra novidade importante que temos aqui ainda ao nível dos padrões tem a ver com o seguinte. Portanto, neste tipo particular de padrões do tipo fill, que é este padrão que cria esta furação, este padrão de furação que nós vemos aqui na parte deste plano, desta chapa, nós agora, portanto, conseguimos criar de uma forma automatizada esta variável, portanto, que representa, portanto, a quantidade total de furações que o software está a calcular para preencher, portanto, aquela face, okay? De acordo com os parâmetros que nós indicamos. Portanto, se nós clicarmos aqui em cima do padrão de fill, nós iremos ver que teremos aqui, portanto, um contador, este contador de 302 que aqui temos, que representa, portanto, a quantidade total de furos que temos aqui precisamente no nosso padrão. Se eu, por acaso, chegar aqui e optar por apagar, por exemplo, aqui dois deles, apagando estas duas instâncias, portanto, esse número iria ser normalmente atualizado logo diretamente para os 300 e não para os 302 que tínhamos ainda há bocadinho. Ok? Portanto, cá está aqui os 300. Isto também tem um reflexo importante, portanto, no que diz respeito ao desenho 2D. Portanto, se tivermos um desenho 2D
onde esta informação pode ser efetivamente útil para efeitos de produção da peça. Veremos que essa mesma variável, portanto, está disponível para referenciação em termos de 2D, portanto, e se eu quiser, portanto, efetivamente dizer que quero ir buscar aquela variável, portanto, 300 vezes um furo de diâmetro 3, e depois até esconder esta aqui que já não precisamos dela, podemos também facilmente fazê-lo de uma forma também completamente associativa no nosso desenho 2D. Ok? Ora bem, ainda ao nível dos padrões, provavelmente a maior novidade que temos aqui no SOLIDWORKS 2015 tem a ver com um tipo completamente novo de padrão, mais flexível, mais robusto, que é uma coisa que nós chamamos aqui o padrão variável. Okay? Vamos ver então como é que funciona esta filosofia do padrão variável. Reparem, o padrão variável está a ser utilizado aqui já nesta peça, portanto, em duas instâncias, portanto, nestas furações circulares e nestas furações deste slot, e reparem que um único padrão cria estas diferenças geométricas, portanto, que nós estamos aqui a ver. Vamos ver então como é que isto se faz, refazendo, portanto, este padrão do princípio. Portanto, este padrão será efetivamente um padrão daquele rasgo que ali está, deste slot que eu aqui tenho neste momento selecionado. Portanto, aquilo que terei que fazer será efetivamente ativar aqui a nossa nova ferramenta de padrão variável. E esta ferramenta de padrão variável irá funcionar, portanto, baseada numa determinada tabela. Okay? A tabela, portanto, é esta que nós estamos aqui a aparecer, ou que está aqui a aparecer. Portanto, eu irei começar por criar aqui uma nova instância e terei também que indicar exatamente quais são as variáveis, começando aqui pelo ângulo, pela distância, portanto, de tamanho do slot e pela distância de espaçamento, portanto, em relação ao centro, que digamos que estas serão as três variáveis que eu pretendo aqui controlar. E depois, para fazer aqui um ângulo diferente, poderei dar, por exemplo, até fazer contas aqui, 360 a dividir por 20, serão neste caso 18 graus. Reparem que também teremos sempre aqui a possibilidade de fazer a pré-visualização, portanto, do nosso padrão. Portanto, neste caso concreto, portanto, se tivesse as mesmas variáveis, seria exatamente isto que nós estamos aqui a ver. Se eu quisesse alterar variáveis, poderia pôr, por exemplo, 25, e então teríamos aqui um novo preview, portanto, correspondente a um espaçamento de 25 e também a um tamanho de 25 do próprio slot. Ok? Muito bem. Então, vamos continuar isto adicionando mais 18 linhas, portanto, aqui a nossa tabela, para fazermos aqui os 360 graus. Reparem que, tal como no Excel, eu consigo apanhar, por exemplo, estas duas primeiras linhas e depois fazer aqui, arrastando ali aquele pontinho, até cá abaixo, de forma, portanto, a fazer a incrementação de 18 graus de cada vez. E consigo também fazer, portanto, aquelas funções normais de copy e paste do Windows, por exemplo, apanhando aquelas duas primeiras células e depois por aí abaixo, portanto, fazendo o resto da colocação das outras variáveis. Okay? Que é o que eu estou aqui a fazer neste momento. Ok? Confirmamos aqui com o update da pré-visualização se está tudo como nós estaremos à espera que aconteça. Portanto, aparentemente parece que sim. Portanto, curta, comprida, portanto, tudo à volta. Damos-lhe o OK aqui, damos-lhe o OK no padrão variável e reparem que numa única operação, portanto, baseada numa tabela, criamos logo toda esta geometria, portanto, fazendo um padrão que de outra forma seria mais complicado de fazer. Portanto, provavelmente teríamos que fazer dois padrões, portanto, circulares, um para os slots grandes, outro para os slots pequenos. Mas, na realidade, este tipo de padrão é efetivamente bastante mais flexível, porque, reparem, o padrão é feito, mas cada uma das entidades correspondentes, portanto, traz os seus próprios parâmetros. Ou seja, portanto, qualquer um deles, reparem, traz as suas próprias cotas, ou seja, eu posso, por exemplo, empurrar ou puxar esta entidade específica, por exemplo, mais para dentro ou mais para fora, ou manipular o seu comprimento total, portanto, especificamente sem mexer nas outras. Okay? Portanto, podemos manipulá-las uma a uma de forma completamente paramétrica. Podemos também, se quisermos, por exemplo, suprimir especificamente uma determinada instância, uma ou mais instâncias. Okay?
poderemos também, se quisermos, em vez de suprimir, por exemplo, apagar até instâncias. Portanto, se eu apagar aqui a instância, portanto, ela será apagada também da própria tabela, portanto, do padrão variável. Okay? Reparem que é uma ferramenta realmente extremamente poderosa, porque nós conseguimos agora controlar parametricamente cada uma das entidades deste mesmo padrão. Por exemplo, este outro padrão que já aqui estava, portanto, é um padrão daquela furação, é uma furação baseada, portanto, aqui em sketches, em pontos. Portanto, e aquilo que é feito aqui neste caso concreto é que são criadas, portanto, 3 camadas, portanto, de furações circulares, simplesmente incrementando o diâmetro do círculo e incrementando, portanto, o número de cópias de furações, bem como o ângulo, ou manipulando também o ângulo aqui entre elas, portanto, e fazendo isto de uma forma bastante simples. Ok? Portanto, é realmente uma ferramenta extremamente poderosa, nova. Portanto, eu vou-vos só mostrar aqui mais 2 ou 3 exemplos da mesma ferramenta em ação. Portanto, aqui neste caso, reparem que estamos a manipular, para além disso, é uma peça que não tem uma orientação definida, portanto, cada um destes pitons são perpendiculares à superfície, portanto, no ponto de acoplamento do próprio piton. E aquilo que estamos aqui a ver, portanto, é que este padrão variável, portanto, controla, portanto, não só a posição do próprio piton, mas também, portanto, a posição em termos do 3D Sketch, mas também as próprias dimensões do próprio piton, quer ao nível da geometria do piton, quer ao nível da sua própria posição, portanto, em termos da sola, portanto, e como disse também há bocadinho, qualquer uma destas variáveis pode ser manipulada especificamente para uma determinada instância, portanto, em concreto, é só uma questão de a manipular e veremos imediatamente o resultado dessa alteração. Para terminar, temos aqui um outro exemplo, ainda ao nível do calçado, em que temos aqui 2 padrões variáveis, portanto, um faz a parte daqueles rasgos da parte da frente, outro os rasgos aqui da parte de trás, sendo que aquilo que estamos a fazer aqui, portanto, é manipular as cotas das várias splines que vão cortar, portanto, cada um destes rasgos que aqui estão. Portanto, estamos a manipular as cotas que definem a spline, digamos assim, portanto, como estamos a ver aqui neste caso concreto, bem como também a própria profundidade digamos, a profundidade também do rasgo, porque depois existirão rasgos que serão mais profundos e outros menos profundos, portanto, à medida que formos incrementando aqui a nossa evolução, portanto, dos rasgos ao longo da sola. Portanto, padrão variável, uma ferramenta extremamente poderosa, muito importante, bem como as outras novidades também extremamente interessantes que vimos ao princípio, portanto, se calhar as mais simples, mas também das mais interessantes, aquelas de podermos utilizar referências para controlar o comportamento dos nossos padrões, tanto em caso de alteração. Portanto, novidades muito interessantes aqui no SOLIDWORKS 2015.